Graça e paz, a paz de Deus, Shalom Adonai, boa tarde, boa noite ou bom dia, né? Meu nome é Júlio Ronque, estou pastor aqui na Igreja Metodista Livre de Rio Preto, nesse domingo 19 de janeiro, que bênção que estamos aqui ao vivo pelo Face e também agora na gravação, no corte deste vídeo aqui no YouTube. Eu já deixo um convite para você que não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal aqui no YouTube, @ImelRioPreto. Também estamos nas principais redes sociais, estamos no X, no Instagram, no Facebook e aqui no YouTube. Você será muito bem-vindo às nossas redes e aproveita, já compartilha os nossos canais, as nossas páginas, para a gente ter um alcance maior. Eu fico imaginando, são tantas mensagens que a gente tem no YouTube, tanto no Facebook, todos os cultos ficam gravados, a gente tem uma quantidade de material para edificar a vida das pessoas. Então, compartilha com alguém, manda para alguém esse culto. O tema dessa mensagem, fala para quem está do lado aí, flechas com propósito. Nós temos propósitos, irmãos. Vamos fazer a leitura? Salmo 127, no verso 3 ao 5. Eu vou ler primeiro na NTLH. Os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Verso 4. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas na mão de um soldado. Verso 5. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas, ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Vamos parar por aí. Irmãos, esse é justamente o tema, né, dessa última canção, flechas com propósito. Eu sei que talvez você vai falar, mas pastor Júlio, esse texto está falando sobre os filhos, os nossos filhos, né? Um dia nós fomos filhos e hoje nós temos os nossos filhos. E vamos torcer em nome de Jesus, quem sabe os nossos filhos têm os filhos deles e assim sucessivamente caminha a humanidade. Mas quando eu ouvi essa canção, falou também muito ao meu coração a questão de nós cristãos sermos filhos desse Pai maravilhoso, o Deus Criador dos céus e da terra. Eu fui fazer um estudo bíblico nesse salmo e eu achei interessante os comentários dos teólogos, e um desses comentários inclusive está numa das bíblias que eu tenho, que é uma bíblia pentecostal. Olha, é o pastor tradicional usando, né, uma bíblia pentecostal. É interessante, irmãos, o bom da Metodista Livre é esse, né? Somos livres. E é interessante que no comentário que eu vi dessa Bíblia, eu achei muito legal, que falava aqui em Salmo 127, que hoje em dia, nesse momento que nós vivemos, que é o concerto à nova aliança, ter muitos filhos não significa precisamente evidência de um favor divino. E eu achei interessante o comentário do autor nesse verso. Porque quando a gente começa a olhar a sociedade dos hebreus, tanto na época de Cristo como antes de Cristo, né? Estamos aqui no período de Salmos, muitos anos antes, né? E é interessante que para aquela sociedade, naquele tempo, a vastidão de filhos era algo que transformava aquela família, dava a entender as bênçãos de Deus sobre aquela família. Tanto é que nós temos a pregação da Ana, quem lembra, né, de Samuel, a Ana que não podia ter filhos, e na visão daquele povo, daquele tempo, seria uma maldição, na visão teológica deles. E é interessante que esse comentário bíblico eu achei muito pertinente, porque ele diz para nós o contrário. Ele fala que hoje em dia, olha que interessante, ter muitos filhos não significa precisamente que você tenha a bênção e nem maldição. Uma família grande pode se tornar, na verdade, um pesadelo, se os filhos não forem devidamente criados na palavra do Senhor. E é uma verdade. A gente acompanhou, né, a história de tanta gente aí que tinha às vezes tantos filhos, mas e aí? Se não levou nos caminhos do Senhor, irmãos, talvez aquilo não seja tanta bênção assim no final das contas. E não ter filhos pode sim ser uma bênção. E é interessante, eu achei bonito esse comentário que ele fez aqui. Se a pessoa se dedicar ao projeto de Deus, que é o reino do Senhor.
É interessante quando a gente olha o Novo Testamento e a gente vê o apóstolo Paulo incentivando, né, a não se casar, a ter uma vida de castidade, e a gente vê muitas pessoas que buscam isso, que buscam servir ao reino de Deus, e isso aqui ele está enaltecendo. Ainda que a pessoa ela não tenha filhos carnais, mas ela tem os filhos espirituais. E ele vai terminando o comentário dizendo que todos os filhos dos cristãos, os filhos dos crentes, devem ser considerados como dádivas de Deus e requerem de nós, pais, uma criação sábia. E quando os pais e os filhos aceitam os caminhos do Senhor e andam nos caminhos do Senhor, vão desfrutar as plenas bênçãos do Senhor. Pais e filhos, um propósito, um destino. E eu achei essa canção muito legal, do Davi Fernandes, cantando inclusive com os 2 filhos dele. Depois, se quiser, eu mando o link no grupo, para quem quiser ver o vídeo no YouTube. E aí o que me chamou a atenção essa semana sobre essa questão de pais e filhos, né? Nós levamos semana, acho que passada, os nossos meninos na pediatra. E de repente teve um determinado momento, a pediatra ela começou a ficar até brava lá. Porque está um pouco fora da curva aqui, né? O peso e não sei o quê. E eu acho que eu vou... E ela falando para mim e para a Suzy, né? Acho que eu vou encaminhar aqui para vocês um nutricionista. Aí eu, na minha humilde ignorância, falei assim, que bom, que bênção, doutora. Falei, é bom, porque assim a Nutri, né, conversa com a criança, né? Ela virou e fez assim. Mas o problema não é a criança. Aí eu falei assim, rapaz, os tempos estão outros, né? Aí eu falei assim, caramba, os tempos estão outros, né? Então, quer dizer, a Nutri não vai falar com a criança, entendeu? Ela só vai falar comigo. Mas parei, quem tem que emagrecer é a criança? Bom, eu sei que eu também tenho que emagrecer, mas eu já tenho a minha Nutri. Né? Mas eu sei que eu saí de lá nervoso, rapaz. Os filhos, nossa, bem, o que foi? Eu falei, ela jogou toda a culpa só a mim, então quer dizer que só eu que sou o culpado. Tudo bem, eu até entendo, né, irmão? O que tem dentro da casa, quem é que compra? São os pais, né? Então, nós pais, a gente logicamente tem que evitar comprar aqueles alimentos tal, que não fazem realmente bem. E a gente procura mesmo ter uma alimentação, né? Graças a Deus, a gente procura ter uma alimentação mais disciplinada tal. Mas não é fácil. Aí eu fiquei pensando na minha juventude toda, eu sempre fui gordo. Desde que eu tenho minhas fotos lá, que eu era menor, só quando eu era muito pequenininho, que eu era magro. Mas depois de um certo tempo, eu sempre fui gordo. Eu nunca lembro nenhum médico, lógico, pode até ter falado, tem que, né, emagrecer, mas é que naquele tempo também, a obesidade ela era até vista como uma saúde, não era assim antigamente? Nós era visto, né? Tá com saúde e tal, e não é bem isso mesmo, irmãos. Não estou defendendo, a obesidade realmente faz mal, eu sei disso. Eu preciso me tratar mais e mais, estou buscando isso, não é fácil. Os irmãos sabem a minha caminhada como foi, né? Eu emagreci 32 quilos, sem Ozempic, sem remédio, sem cirurgia, só cortando comida, irmãos, e bicicleta. Uma bicicletinha de R$200. Às vezes a pessoa fala, eu tenho que ter uma bike de 5 mil, né, André? Eu tenho que ter uma bike de 5 mil? Não, irmãos, bicicletinha de R$200, vai lá, todo dia anda nela, para de comer porcariada, e você vai emagrecer. Faz exercício, vai emagrecer. Mas eu lembro quando eu era pequeno, nunca ouvi nenhum médico criticando meus pais. Vocês estão errados. Né? Se está assim, é por culpa de vocês. Aí eu saí de lá, eu saí nervoso. Falei, é assim? E aí foi surgindo essa mensagem, justamente sobre contexto familiar, né? De como hoje é difícil pais e filhos. Como hoje é difícil, a gente não tem noção, né? De como está tão difícil. Às vezes a gente olha para os nossos pais. Gente, criar na época dos nossos pais foi muito mais fácil. Não estou dizendo que financeiramente, pode ter sido difícil também financeiramente. Mas, irmãos, hoje está demais. Hoje nós pais, nós temos que ser formados em medicina, pediatria, com especialização em psicologia, tem que ter educação positiva.
Não pode pegar a chinela. Canta a chinela lá, irmã? Acho que canta, né? Em casa canta. Em casa canta a chinela. Graças a Deus eu não preciso nem usar, mas na hora que eu já pego, já os dois já fica esperto. Eu brinco com a Suzy, que em casa a gente tem educação, não é positiva, é coercitiva. Em casa a educação é coercitiva. Mas hoje, vocês viram como que é, irmão? Né? Os pais antigamente faziam tudo na gente, eu lembro. Não sei se foi minha tia que jogou uma vez um tamanco, quebrou aquário, quebrou não sei o quê. Gente, criar filho naquela época era loucura. Jogava pau, jogava isso, né? Hoje você não pode falar nada. Hoje você não pode nem falar. Eu estava agora há pouco, à tarde, vendo um rios de uma professora que foi cair na besteira de falar assim para a mãe, ó, procura talvez um neuro, que né, tem uns traços aqui que a tua criança tem. Rapaz, a mulher quer processar a professora. Rapaz, se a professora falou, obrigado, profa, nós vamos sim, vamos atrás investigar, uai, por que não? Então nós vivemos um tempo, nós que somos pais hoje em dia, que somos levados muitas vezes ao extremo. Porque, olha, aí agora começou a aparecer uns rios lá, acho que a Suzy curtiu um negócio lá, agora fica, não, porque esse repelente tem BPA, faz mal endocrinologicamente para a criança. Não, porque esse condicionador não pode usar. Eu falei, caramba, o que não vai passar? Sebo de vaca? Não, vai ter que comprar sebo de carneiro, não tinha um negócio assim antigamente lá? Sebo de carneiro? É tanta coisa, né, irmãos? Hoje nós pais, aí você tem que olhar no mercado, ver isso, ver aquilo, ver se tem isso, ver se tem aquilo. É porque tem muito açúcar, é porque tem... E eu sei, isso é positivo, irmãos, é cuidar da saúde. Mas você vê o estresse que nós pais vivemos hoje? Não estou desmerecendo os nossos pais que nos criaram. Mas, velho, nós ficávamos na rua, brincando de bétia. Chegava em casa, às vezes, 9 horas da noite, porque meu pai dava um assovio. Meu pai subia assim no cantinho do muro que tinha lá em casa, e ele fazia aquele assovio. Aí nós estávamos 5 quarteirão lá longe, já vinha tudo correndo. Nossa, vamos que o pai está chamando. E se não vier, né? Ficava o dia inteiro na rua, os pais nem sabiam que você existia. Hoje nós chegamos num ponto, criar filhos, olha a situação, que essa semana eu estava vendo um vídeo de uma pessoa fazendo uma denúncia, um negócio, e eu tenho ensinado o Isaac. Eu acho que vocês também devem estar falando para os seus filhos, mas se não estão falando, orientem. O que o papai falou essa semana no negócio do banheiro? Isaac, você entrou no banheiro, você viu que tem uma pessoa lá dentro, estranha, sai do banheiro. Chama o papai, chama a mamãe. Se está na escola, chama a professora. Tem sempre lá na escola dele, tem sempre aquelas senhoras que ficam no corredor lá, chama. Tem sempre, entendeu? Você vê a que ponto que nós temos que hoje falar isso para um filho? Rapaz, não é no nosso tempo, você era baguazão. Eu ainda hoje à tarde estava lembrando que um dia eu estava no meu colégio e a gente era tão criado com vó, né? Não é tão simplão, né, Vinícius? Chucrão. Eu estou lá no banheiro, André, de repente, pá, dentro do banheiro, cara. Estouraram uma privada e eu estava lá dentro. Olha o chucrão lá dentro. Aí eu saio no meio daquela fumaça. Quem que está no pátio olhando? A diretora. É? Mas aí que está, né, irmãos? Por isso que eu falo. Quando você é direito, quando você é correto, quando você é um bom aluno, a diretora, logicamente, sabia que não tinha nada a ver com aquilo. Mas, está entendendo? Meus pais, você acha? Hoje a gente já falou, temos que tomar cuidado com a criança. Não sei. Naquele tempo, eu entrei no banheiro, rapaz, teve uma explosão que destruiu o vaso do banheiro. Você já pensou se eu estou naquele vaso? Não, a gente dá risada, mas, gente, caiu uma vez uma garrafa, espirrou na minha perna, quase eu tive que dar ponto. Você imagina a porcelana de um vaso explodindo, pegando na perna de uma criança. Era sangue para tudo que é lado. Está entendendo? E hoje a gente tem que ficar, ó, filho, se você for em tal lugar, filha, se tiver, a gente tem que... Então hoje nós pais, é muita informação, é cansativo, porque educar corretamente não é fácil. Criar, como diz, às vezes eu falo para as pessoas, largado, isso aí, pode ter certeza, 99% do pai e da mãe que fala, né, criar é fácil, é porque cria largado. Pode ter as exceções aí, que às vezes os filhos são realmente fora da curva, da linha, mas em média, aquela família que quer educar os filhos, que quer educar seus filhos. Uma coisa mais linda que eu tenho quando eu vou nos lugares, a gente mesmo vai à feira, vai nos lugares, a pessoa quer agradar a criança, dá um pirulito para o Isaac, para o Lucas. O Lucas tem 2 anos, sabe o que ele vira e fala para a pessoa? Obrigado.
Rapaz, não tem um que não se derrete. Não tem um que fala, nossa, mas que gracinha. Por quê? Porque parece que é bobagem falar obrigado, por favor. Ele, às vezes, ele está lá chorando, ele quer a mamadeira dele, eu tô com a mamadeira na mão e eu falo assim, e aí, como que pede, jovem? Bi. Eu falo, não, tudo bem, é o bi aqui, que a gente chama de bi. Mas como que faz o pedido? Ah, por favor. Ah, então tá bom, tá aqui, ó. Aí você fazer isso uma vez, você vai fazer isso todo dia, se você dá conta. Aí tem uma hora que você começa a ficar no automático. Ah, toma aí. Ah, toma aí. Só que aí esse toma aí, quando você vê, ele não está mais pedindo por favor para as pessoas. Está entendendo? Então eu falo para as pessoas, criar filhos de qualquer jeito, aí é fácil. Os pais que delegam às pessoas a educação. Agora, quando os pais criam realmente seus filhos para educá-los nesta terra, para serem pessoas boas, que é o que eu falo para o Isaac. Sempre falo para o Isaac. Falo, filho, eu posso faltar nessa terra. Deus pode me levar. Mas 3 coisas, Isaac, você não pode esquecer. Vamos ver se o Isaac vai lembrar? Então, pera aí que você vai falar. Você vai falar no microfone. Vamos ver se vai lembrar mesmo. Não foi ensaiado isso aqui não, hein? Vai lá. Primeiro. Que eu sou o homem da casa. Eu sempre vou proteger minha mãe e meu pai. Não, minha mãe e meu irmão. E nunca deixar os caminhos do Senhor. É isso aí, Isaac. Se você ficar isso aí no teu coração, já posso descansar em paz lá no Batistão. Né? Lógico que não, né, filhote? Sabe, irmãos, quando a gente quer educar com uma visão futura, criar filhos com uma visão no futuro, é cansativo, é. Pais e mães da nossa sociedade que podem compartilhar comigo que não é fácil educar, estar presente. Estar presente. A gente, quando vai ao colégio e a gente conversa com os professores e a gente vê que tem professores que vêm e falam, nossa, mas vocês são muito legais. A gente fala, vocês estão sempre ajudando, vocês estão sempre... Porque tem pai e mãe que a gente chama, eles não vêm nem aqui. O filho está aprontando lá um terror, a criança está aprontando um verdadeiro, desculpa a expressão, inferno. O pai e a mãe nem vai lá, acha porque está pagando a escola, é problema do professor lá, da professora. Filhos com propósito, pais e filhos. Filhos precisam ser bênção na nossa vida. E pais precisam ser bênção na vida dos seus filhos. É o nosso propósito, igreja. Vamos abrir lá em 1 Pedro? Estou encerrando já, hoje vai ser rapidinho. O que é ter propósito? É ter objetivo. O que é ter objetivo? É ter um foco, uma direção, um caminho. É quando você pega, vai fazer uma viagem e você já tem lá marcado o hotel, não tem? Geralmente, pelo menos eu faço isso, né? Você não faz também, né? Você já vou direcionado num determinado lugar, vai ter lá um hotel, uma instalação, um Airbnb. Você tem aquela direção a seguir. Você vai no carro, liga o GPS, vai te levando pelo seu propósito, que é o seu destino. Assim tem que ser a nossa vida, irmãos. Olha aqui o que Pedro fala para nós. Acharam aí 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Vou ler na Nova Tradução. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai. E pelo Espírito de Deus, vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue, que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Quem tiver Almeida atualizada, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Se tiver alguém com essa tradução desse jeito aí. Eleitos segundo a presciência do Deus Pai. Nós fomos escolhidos, irmãos. Ainda hoje, quando a gente começou o ensaio da equipe musical, a gente sempre faz uma oração. Inclusive hoje a gente orou um pouco mais, é gostoso, né? Oramos um pouco mais. E durante a oração eu falava sobre isso, de eleição, de ser escolhidos por Deus. Fala para quem está sentadinho do lado e olha,
Você está aqui porque você foi escolhido, escolhida. Você foi escolhido, meu irmão, minha irmã. Você de casa foi escolhido, foi escolhida. Há um propósito, uma razão pela qual nós estamos aqui e você está aí na nossa live. Há uma razão, há um motivo. Eleitos segundo a presciência de Deus, segundo os propósitos de Deus. O Pai tem propósitos para nós, irmãos. O nosso Pai que está nos céus. E sabe o que Ele quer que nós sejamos? Ele quer que nós sejamos a flecha dEle. Da mesma maneira que nós cantamos esse último louvor, de que nossos filhos sejam as nossas flechas, Deus da mesma maneira quer que eu e você, que nós sejamos as flechas dEle. Que alcancemos o alvo que Ele tem para nós. Estou terminando, vamos viajar rapidinho lá para Efésios, para a gente acabar. Efésios, vai ser a nossa última leitura, Efésios, e aí depois a gente vai encerrar com a abertura que o irmão Marcos fez. Efésios capítulo 1. E nós vamos falar sobre sermos essa flecha desse Deus maravilhoso. É como Paulo diz, o que Paulo fala dos cristãos? Ele fala assim, ó, vós sois a minha carta. Vós sois a minha carta. Aqueles irmãos daquela igreja eram a carta de Paulo. E nós hoje podemos ser a flecha que Deus quer tanto que encontre o alvo. A flecha que Deus quer tanto que torne um efeito em alguma coisa. Acharam aí? Efésios capítulo 1, verso 11. Eu vou ler na Nova Tradução, diz assim: todas as coisas são feitas de acordo com um plano e com a decisão de Deus. Efésios capítulo 1, verso 11. De acordo com a sua vontade e com aquilo que Ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Vamos parar por aí, irmãos. Olha que interessante, Paulo falando para nós. Paulo dizendo para nós, de acordo com a vontade dEle. Irmãos, não adianta nós queremos ser flecha e fazer só a nossa vontade. Nós temos que ser flecha e precisamos fazer a vontade dEle. Precisamos ser flechas e precisamos alcançar o alvo que é dEle, do Senhor. Quem tiver Almeida Corrigida Fiel, ela traduziu como: fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. Você foi escolhido, irmã. Você foi escolhido, irmão, conforme o propósito de Deus. Nós temos a missão, não apenas de fazer o bem nessa terra, mas nós temos a missão de alertar as pessoas desta terra para onde elas vão depois que tudo aqui passar. Desfrutar dessa terra é maravilhoso. Eu estava vendo ontem, acho que foi à noite, um Rios passou para mim. E eu fiquei interessante ali, o rapaz falando de uma viagem que ele fez para a Europa. Aí eu fiquei assim, rapaz, Marquinhos, aquilo ali era a viagem que eu gostaria de fazer, viu, Marquinhos? O cara gastou quase 450 mil reais. Ele ficava assim, 12 dias não sei onde na Itália, 12 dias não sei onde na Suíça, 8 dias não sei onde na Áustria, depois na Turquia, e ele foi. E aí eu fui ler os comentários, eu gosto de ler comentários desses negócios, para ver o que o povo fala, né? Vamos ver as asneiras, as besteiras, tem coisa boa também. E numa das coisas boas eu achei um cara falando o seguinte lá no comentário: parabéns pela sua viagem, meu amigo. Agora resta saber se quando você morrer, aonde você vai viajar de fato? Qual vai ser a última viagem? Não estou menosprezando, né, o que o cara foi lá, andou na Europa. Glória a Deus, irmãos, eu também gostaria, viu? Não pense você não que eu não gostaria. Né? Estudar lá, né, Isaac? Mas mais do que esta viagem maravilhosa,
qual vai ser a tua última viagem que você vai fazer? Para onde vai ser? Você tem se preparado para ela? Esse é o nosso propósito, irmãos. Esse é o nosso destino. E nossa missão aqui na terra é justamente a gente anunciar às pessoas que elas podem trocar o ticket delas. Elas podem trocar o voo, o último voo delas, elas podem trocar. Dá tempo, irmã. Dá tempo, irmão. Dela trocar a passagem da última viagem dela. Ó, o meu anda aqui guardadinho no meu bolso aqui, ó. Ó, não deixo ninguém pegar. Não vendo, não troco. A gente brinca, mas é uma realidade. O nosso propósito, nós encontrarmos com esse Deus que nos tirou da morte espiritual. Vamos viajar lá para Efésios capítulo 2. Estou encerrando já. É o último texto que nós vamos ler, que foi o texto que o irmão Marcos leu. Nós estávamos espiritualmente mortos, irmãos. E muitas pessoas ainda estão mortas, mesmo vivas aqui na terra. Elas ainda continuam mortas espiritualmente. A gente tem essa missão de despertá-las para a vida espiritual. Vamos achar lá? Efésios capítulo 2, verso 1. Eu vou ler na nova tradução, na NTLH. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Olha lá, era a situação que nós estávamos. Nós estávamos espiritualmente mortos. Agora você imagina a multidão de pessoas que tem aí fora que estão ainda espiritualmente mortas. Verso 2. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço e o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Verso 3. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Verso 4. Olha aí, irmãos, que lindo essa passagem. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, aleluia, e o seu amor por nós é tanto, irmãos. Verso 5, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida, aleluia, que temos união com Cristo, pela graça de Deus, vocês são salvos. Vamos repetir essa palavra? Pela graça de Deus, vocês são salvos. Aleluia. Verso 6. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele, para reinarmos com Ele no mundo celestial. Verso 7. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa, por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Verso 8. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de você, preste atenção, irmão. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Fala para quem está do lado, você recebeu um presente. Você recebeu um presente, Isaac. Irmão aí de casa, minha irmã de casa, você recebeu um presente, meu querido e minha querida. E quantas pessoas ainda estão lá fora que não tem esse presente, que não tem esse ticket no bolso? E mais, né? Verso 9, para encerrar. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Irmãos, esse passaporte que você tem no bolso, não é orgulho não para você, viu? Até porque nós não somos merecedores. Nós não tinha... Por nós, por si mesmos, por nós mesmos, nós não teríamos sequer condições de entrar nesse trem, nesse avião, nessa espaçonave, nessa foguete, sei lá o que vai ser isso aí. Nós não temos. Não é mérito nosso, irmãos. Nós não podemos nem nos orgulhar em tê-lo. Olha,
Tem muita pessoa às vezes que é tão orgulhosa da salvação dela, né? Paulo está dizendo para a gente aqui, olha, não tem nem orgulho. E ele fecha no verso 10. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Olha que lindo, irmãos. Foi Deus o que fez que nós somos agora. Irmãos, era para nós estarmos aonde agora? Não era para eu estar aqui agora. Não era para você estar aqui agora. Que coisa, que verso lindo, irmãos. Eu queria que esse versículo a gente acordasse essa semana e lesse ele todo dia. Efésios 2:10. Pois foi Deus quem nos fez o que somos. Isso aqui dá uma pregação para domingo que vem, hein? Foi Deus o que fez que nós somos agora. E nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Vamos parar por aí, irmãos. Pode fechar a Bíblia. Que coisa linda, hein? Foi Deus quem nos fez o que somos agora. Tudo que sou, eu devo a Deus. Louvado seja o Senhor pelos meus pais, pela minha criação, minha educação. Sempre falo, né? Mamãe nos levou desde pequenos para a igreja. Nós não nascemos num lar cristão evangélico, mas fui tão afortunado de tão pequeno, praticamente com 4 anos para 5, e a gente, desde então, nunca mais deixamos de adorar esse Deus maravilhoso. Não é mérito da minha mãe, não é mérito da igreja e nem de ninguém, mas é mérito do próprio Jesus, do próprio Deus vivo, pois foi Deus que me fez o que eu sou agora, aleluia. Por isso, irmãos, flechas com propósitos. Coloca um propósito, meu jovem, minha jovem. Coloca um propósito, meu irmão, minha irmã, no teu coração. Você de casa, ei, coloca um propósito agora essa semana. Mas Júlio, que propósito? O propósito da gente nunca deixar de falar que Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Pode ser num dia alegre, como pode ser, irmãos, num dia triste. Deus vai continuar sendo bom. Porque a natureza dele não é influenciada pelas circunstâncias que estão ao meu redor. Deus não vai deixar de ser bom porque eu estou num momento difícil, desafiador. Deus não vai deixar de ser bom porque eu estou vivendo um dia difícil, uma semana difícil, um ano difícil. Deus não vai deixar de ser bom porque eu não fui promovido, porque eu não ganhei aquilo que eu achei que eu deveria, porque eu não fui reconhecido ou reconhecida. Deus não vai deixar de ser bom por nenhuma circunstância que esteja ao meu redor. Assim seja, Senhor, em toda a minha existência. Que Deus continue sendo bom o tempo todo. O tempo todo Ele é bom. Esse é o nosso propósito, irmãos. Você não precisa sair gritando nas praças, não precisa. Se você também, se Deus falar, também vai, eu não sei. Cada um Deus fala de um jeito, mas não precisa. Você só precisa viver esse Jesus maravilhoso. Se nós vivermos esse Jesus maravilhoso, irmãos, a gente já começa meio caminho andado a encontrar o nosso propósito. Amém? Flechas com propósitos. Pais e filhos. Nós vamos agora orar a esse Deus maravilhoso. Eu vou encerrar por aqui. Obrigado você que está pelo YouTube assistindo a gravação, ou você que está pelo WhatsApp ouvindo o áudio dessa nossa gravação também. Eu já deixo aqui um convite para você também do Face, que está na nossa live, ao vivo ou na gravação. Vem nos fazer uma visita, Rua Fritz Jacó, número 1008. Nós estamos praticamente esquina com a Rua Pedro Amaral. A igreja está numa localização muito fácil, praticamente 1,5 quadras da Santa Casa. Temos um ponto de ônibus que para na porta da igreja, e você é o meu convidado e a minha convidada especial. Todos os domingos
19 horas, horário de Brasília. Mas fica ligadinho na nossa agenda, no Instagram, no Facebook, a gente divulga se houver alguma mudança, né? Que às vezes tem algum dia que a gente vai fazer uma alteração. Então fica ligadinho no nosso Instagram e no nosso Facebook, @IMEL Rio Preto. E você vem congregar, vem adorar esse Deus maravilhoso aqui no templo conosco, para que possamos, em nome de Jesus, exaltar esse nosso Deus maravilhoso. Deus abençoe sua vida ricamente.